Oi, pessoal, vou falar para vocês sobre a saga do Tex Willer, uma coleção nova que está saindo pela Mitos Editora. A coleção é nova, mas o material não é inédito. Tem uma coleção que já faz alguns anos que está saindo, que é a Tex Willer, que seriam as histórias do Tex quando ainda jovem. E agora a Mitos lançou essa coleção, a saga Tex Willer, que reúne várias edições da Tex Willer, né? Faz um compilado, se não me engano são os quatro primeiros números que saíram nessa primeira edição. E eu estava gostando muito na primeira história, porque ela justamente continua uma história que eu adorei, que foi a publicada nessa Tex gigante aqui, com os desenhos do Stefano Andreucci, escrita pelo Bozelli, que é O Magnífico Fora da Lei. Nessa história aqui, o Bozelli, com a ajuda do Andreucci, conta como o Tex fugiu de Robert City, como ele conheceu o Cochise, que é uma figura histórica, mas bem presente nas histórias em quadrinhos do Tex. Os desenhos são fenomenais. Essa é uma das Tex gigantes que eu mais gostei. E aí, a primeira história da saga do Tex Willer é uma continuação. Ele vai reencontrar o Cochise, acabou de sair de Roberts City, está sendo perseguido pelo xerife. É uma continuação dessa história que eu gostei muito. Eu estava gostando muito também dessa. Só que eu fiquei meio decepcionado quando terminou o primeiro volume, porque ele termina exatamente como começa o Totem Misterioso, história publicada aqui, que é a primeira história publicada do Tex. Começou em forma de tirinhas ali em 1948, pós-guerra lá na Itália. E eu particularmente não gosto da história do Totem Misterioso, porque eu acho que nela existe uma correria narrativa, talvez porque não tivesse ainda o Gianluigi Bonelli certeza de como ia conduzir a carreira do nosso querido Tex, até porque ele nem sabia que haveria tanto sucesso como houve, né? E que ele seria um personagem tão longevo. Mas vocês podem ver que ó, o começo dela é justamente igual ao que aparece no final da primeira história do Tex Willer, né? Publicada aqui nesse volume. Ele encontrando a Índia, que vai dar origem a o Totem Misterioso. E o Totem Misterioso eu não gosto porque nele parece que o Tex tem poderes de teletransporte, né? A coisa acontece muito rápida. E, para minha grata surpresa, nesse volume aqui, o autor faz justamente uma correção disso. Então ele deixou a história, a meu ver, né, melhor, porque ele vai preenchendo as lacunas. Ele pegou uma história que foi bem corrida, né, quando foi publicada originalmente, e então ele foi preenchendo as lacunas, foi mostrando o que aconteceu com o Tex naqueles intervalos dos quadrinhos, né, que ele dizia, eu vou para tal lugar, e aí no quadrinho seguinte ele já estava lá, e aqui ele vai mostrando o que aconteceu nesses intervalos, vai preenchendo com bons personagens, com boas cenas de ação, momentos dramáticos. E aí eu passei a gostar mais dessa história do Totem Misterioso. Isso não quer dizer com isso que o escritor atual seja melhor do que o Bonelli, né? As condições em que foi imaginado esse volume, essa coleção do Tex Willer,
imaginado justamente para contar o passado de Tex. E então, alguns episódios que ele apenas cita, né, em conversas com personagens que ele reencontra, né, ao longo do tempo, ou com os próprios pardes dele, né, com o Kit Carson, o Kit Wheeler, filho dele, e o Jack Tigre. Ele conta alguns episódios e aqui esses episódios vão sendo destrinchados, vão sendo detalhados. Então, o Tex é um quadrinho que tem uma vantagem sobre a maioria dos outros, né, principalmente da Marvel e da DC, que é uma questão de não ter um apego muito grande pela cronologia. Se você pegar qualquer história do Tex, seja uma edição especial ou uma edição mensal, você pode ler tranquilamente que você não vai ficar perdido, porque não leu a edição anterior ou não leu a edição de 10 ou 15 anos atrás, que é algo que não acontece geralmente com Marvel e DC, por exemplo. Você tem que acompanhar a cronologia. Eu tinha muita raiva dos quadrinhos, principalmente da Marvel, porque às vezes você pegava uma edição e tinha um acontecimento, aí tinha um asteriscozinho aí, dizer como visto em tal edição. Mas você não precisava não somente ler todos os quadrinhos mensais daquela coleção que você acompanhava, digamos X-Men, mas você tinha que ler inclusive das outras edições. Era um grande esquema de venda casada, né? E Tex não tem isso. Mas ao mesmo tempo eles tentam de alguma forma fazer linkagem, né? Fazer ligações de algumas aventuras para que aquele colecionador mais assíduo, aquele que gosta mais do universo Tex, ele vai fazendo essas ligações. E é o que você pode ver aqui nessas edições, elas são continuações. Você pode ler qualquer uma delas separadamente, não vai ter nenhum problema, mas ao mesmo tempo dá um prazer você conseguir fazer essas ligações. Você lê um quadrinho e dizer, eita, isso aqui continua aquela edição que eu li há tantos anos. Isso eu acho bem legal. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que vocês se interessem também pela coleção. Eu achei uma edição bonita. Ó, os desenhos são muito bonitos também. Preto e branco, né? Eu adoro o texto preto e branco. Eu não gosto quando ele sai colorido, geralmente. Só em algumas edições que já são imaginadas para serem coloridas, que são histórias também muito boas. Mas no geral eu prefiro assim, né? O formato preto e branco. É um formato maior do que quem está acostumado com as edições do Tex. E é uma bela coleção, né? Eu estou começando agora também. Então é isso, valeu pessoal, até a próxima.